Eu cresci vendo a Esquadrilha da Fumaça. Eu ouvia um barulho de um avião e logo pequenininho, já saía correndo para ver que avião que estava passando. Nesses 15 anos que eu estou aqui, eu já consegui incentivar, junto com esse esquadrão maravilhoso, vários jovens, né? Vendo demonstração lá, conversando com a gente, hoje são aí tenentes, capitães, pilotos da nossa força. Quando eu vim para cá, eu fiquei longe da minha família durante 5 anos, né? Os meus pais, meus irmãos, e eu abdiquei de tudo isso por um sonho, né? Acrobacia é uma forma de arte, né? O coração passa para a mão e da mão vai para o avião. É sempre emocionante você ver a esquadrilha, você sente ali dentro. É aquele que você, já todo mundo sente isso, a vontade de você estar voando e estar lá embaixo assistindo. É um orgulho grande porque eu fiz parte. Tive a oportunidade de fazer parte disso e contribuir para que isso acontecesse e chegar até os dias de hoje com esse grupo maravilhoso fazendo demonstração pelo mundo todo e defendendo a bandeira do Brasil aí. Aonde eu chego, o nego fala, rapaz, aí tudo é Esquadrilha da Fumaça. Pô, fica um respeito danado aí fora? Fica, a gente sente. Ô, Zó, tudo jóia? Oi! Oi, Ken. Sidão, Tudo bem? Quanto tempo? Tô bem, eu tô bem. E aí, antigão? Esse aqui é antigo, hein? Esse é antigo, hein? Eu só tenho um mal, é Fluminense. Vergara, que passava a bola por baixo das pernas dela. Quanto mais velho, mais mentiroso. Nós voamos a mesma na Fugar e T6. Eu vou Fugar e T6. O Vergara voou T6, você voou T25 e T27. Eu olho para o T6 e vejo assim, a gente lembra de todas as fotos que a gente vê no histórico, mas eu lembro que essa aeronave iniciou tudo. Então, nessa época aí não tinha transponder, não tinha rádio, não tinha GPS, então eu acho que eles passaram maus bocados aí em voos de instrumento. O nosso T6, né, só o chefe que tinha horizonte, lembra, Brasil? Só o Braga era o único que tinha instrumento. Então, quando fechava o tempo, apesar de nunca ter nos posto de mau tempo, nunca ter posto posição nenhuma, era formatura de mau tempo, a gente ficava do lado dele, que só ele que tinha horizonte. Como a gente fazia muita manobra com os aviões, fazia parafuso, fazia uma porção de coisa, a gente conseguia descalibrar tudo que tinha dentro. Horizonte artificial, bússola, aquelas coisas todas. A bússola que devia indicar o norte, ela dava uma leve indicação de mais ou menos por ali.
Então a gente voava, a gente fazia navegação por contato, ou seja, a gente ficava olhando no chão, ali tem uma árvore torta, ali tem uma vaca morta. Nós voávamos com a carlinga aberta no Temeia. Se você olhar naquela foto lá do... Está sempre aberto aqui. O Temeia voava assim. O público via a cabeça do piloto ali dentro. Havia talvez uma certa aproximação. Já os outros aviões, os jatos, fica tudo fechado, é impessoal, é o avião que passa. Nós fizemos uma demonstração no interior ali, se eu não me lembro, foi no Maranhão ou no Pará. Nós pousamos lá num lugar que só tinha pista de terra e tinha um senhor que olhava assim pra gente, aí eu olhava, aí nós começamos, chamou atenção, né? Senhor, o que esse senhor quer? Aí falamos, pois não, senhor, pode chegar, e chamamos ele para perto da gente. Aí ele olhou assim pra gente e falou assim, eu posso chegar perto? Posso. Aí ele chegou para nós e fez assim, aí tocou assim em nós, aí nós levamos um susto, o que esse cara quer? Aí tocou assim, né? Não, que eu queria saber se era de verdade. Eu nunca vi isso na minha vida. Quer dizer, isso aí nos trazia uma emoção fora de série que era só o Temeia que fazia isso. O Temeia levava lá, como hoje o T-27 levava o T-25, agora o problema do Fugá, que não deixava, e além da pouca autonomia, né, Vaguinha? Ele decolava daqui do Rio, pousava em São Paulo já com a luz da bruxa acesa. Tinha que pousar para fazer a demonstração, né, Zaguinha? Isso que nos dificultou, não pelo avião, pela autonomia. Nós tínhamos um raio, né, para demonstração entre a pista e o local da demonstração, podia ser no máximo 80 quilômetros, o que é muito pouco, porque você tinha que estar numa pista concretada, pista asfaltada, com 1.500 metros, só tinha esse raio. E naquela época, no Brasil, não havia muitos desses raios por aí, não, né? Então, quando nós recebemos os Fugá Magister, nós tínhamos os dois aviões, tínhamos o jato e o Aélice. As primeiras vezes que a gente foi, todo mundo queria ver o jato, queria conhecer. Quando nós éramos convidados a segunda vez para ir para aquela mesma cidade, o pessoal dizia, mas vem de Temeia, vem que é mais bonito do que o jato. Eu adorava esse avião. Ele, para acrobacia, é um dos mais gostosos de fazer e ele tem uma resistência estrutural muito grande. Ele aguenta 11 vezes a gravidade, que normalmente um avião, os melhores aviões de acrobacia aguentam 8, 9, esse aqui aguentava 11. Como ele é pequenininho, a gente tinha a impressão que vestia o avião, né? Se olhar, a cabine é bem pequena, ele é todo apertadinho, a gente cabe certinho na nacelle do avião. O Temeia é um avião de adulto, esse aqui pode ser um avião de adolescente. O último voo, você lembra? O último voo, eu me lembro que eu já estava saindo para o Ita e eu peguei o avião lá no Santos Dumont e saí para fazer todas as acrobacias que eu sabia. Voei 1 hora com ele, posei, chorei, virei as costas e não voei mais ele. A demonstração da esquadrilha é feita com 7 aviões, consequentemente nós temos 7 posições de voo. Então, para cada posição de voo eu tenho 2 pilotos, com exceção do líder, não é? que ele voa nessa posição, na posição de número 1, que é o comandante da esquadrilha. Então eu tenho um piloto, que é o segundo mais antigo, é o operações da esquadrilha, ele tem a sua posição de voo e me substitui numa eventualidade. O primeiro que vai na frente, o que todos nós imitamos, é o número 1, líder da esquadrilha. O número 3 é o que fica do lado esquerdo e o número 2 do lado direito. 1, 2 direita, 3 esquerda, 4 no meio, 5 à esquerda, 6 à direita. Os ímpares à esquerda e os pares à direita. E atrás ali, quando o pessoal vê a entrada inicial, né, tem o número 7. E assim a demonstração ela vai acontecendo, primeiro com a junção dos 7 aviões, se dividem depois em subgrupos, o número 7 isolado, o 5 e meia e os 4, que a gente chama de quadrilha. Depois se reúnem para fazer aí as manobras de 6 aviões.
Nós temos também, compondo nossa parte administrativa, um oficial de manutenção, um oficial de comunicação social e um oficial médico para dar esse suporte necessário ao trabalho da Esquadrilha da Fumaça. Além disso, nós temos, logicamente, a equipe de técnicos que fazem o trabalho de manutenção, são os nossos mecânicos, que nós carinhosamente chamamos de anjo da guarda e fica bem claro por quê, porque o trabalho deles é fundamental. A gente precisa estar voando totalmente concentrado no nosso trabalho e com a certeza de que os aviões estão em perfeitas condições, e eles garantem isso para a gente. A parte de manutenção, na verdade, não fica restrito a trabalhar as aeronaves e prepará-los para o voo. Existe por trás disso tudo uma logística que é preparar o local da demonstração, onde vai ser abastecida a aeronave, onde é que vai precisar de material para fazer a troca, substituições, tipo abastecimento de oxigênio. A gente tem a responsabilidade de pegar a aeronave e fazer com que ela voe sem trazer problemas, sem dar uma pane, fazer com que o piloto possa entrar na aeronave e sentir a segurança de fazer um voo tranquilo, sabendo que vai decolar e vai pousar sem nenhum problema, E assim também a gente sabe que a família dos pilotos está confiando na gente também. Se há alguma dúvida em algum fato que está ocorrendo com a aeronave, se pesquisa, chama a inspetoria, a gente trabalha em cima de segurança. Gerou dúvida, parou. Não tem meio termo. Na aviação a gente fala que não tem meio termo. Ou está bom ou não está. Na precursora a gente decide todos os detalhes da nossa ida, não só a demonstração, mas o local de pernoite da equipe, alimentação, transporte, a parte da demonstração em si, segurança, como vai ser feito, o que a organização deseja em termos de local e horário, e a gente vê se isso é compatível com o que a gente realmente está acostumado a fazer, O órgão promotor é o próprio governo, do governo do Distrito Federal. Se o locutor chegar e enquanto não tiver apostos lá a ambulância e o bombeiro, ele não dá o ok para a gente iniciar a demonstração. Isso já pedimos. Tá. Já foi pedido. 2 de cada lado e 4 ambulâncias posicionadas na lateral também dos caminhões de bombeiro. Então a gente frisa muito essa parte da segurança, bombeiro, ambulância, não só para demonstração para a equipe, mas para todo o público que vai estar no local. Precisamos só ver o ponto lá agora. Vamos lá. O local. O eixo monumental está aqui, o eixão... O eixão é norte-sul, Norte-sul. Aqui é o seguinte, vou tirar a proa aqui. A gente vai chegar, faz as passagens de reconhecimento, sobe e faz a escrita. Por exemplo, Brasília 50 anos. Ou Eu Amo Brasília, dá também. Eu acho que Eu Amo Brasília. Aí escreve Eu Amo Brasília e depois começa a demonstração. Porque o coração vai ser só no final, Então, Eu Amo Brasília. Aqui você tem um público, na verdade. Então vai ser longe para quem está no palco, mas para quem estiver próximo lá vai estar numa distância boa. Exatamente. Porque a gente não quer fazer em cima do prédio, dos prédios aqui, ó. Para a gente definir o local ideal, a gente se preocupa com obstáculos. Por exemplo, aquela antena, se estivesse mais próxima, já inviabilizaria a gente fazer nosso eixo por aqui, porque os aviões têm que vir de lá. Então a gente se preocupa com obstáculos e também o próprio acesso ao público, A apresentação ocorre com 7 aeronaves, 7 pilotos, e um dos outros 13, que sou eu hoje, faz a locução. Faz parte da apresentação, faz parte do show, Então a parte de áudio também é muito importante aí para a apresentação. E se não houvesse o locutor, ficaria uma apresentação de aviões passando sem ninguém saber de onde vem para onde vai e o que está fazendo. Um minuto só. Amigão, a gente vai ter que entrar nessa reta aí, ó. Sou o capitão André da Esquadrilha da Fumaça e a gente vai fazer a apresentação aqui. Eu preciso estar lá naquele palco da Daniela Mercury há 1 hora. Aqui não tá descendo, Então, mas eu vou até de bombeiro aí, eu mudo de viatura, o que você me fizer aí. Bota na frente, por trás da catedral e vai embora. Bora, amigo, bora! Olha ali, ó, palco é tudo ali.
Quem é responsável pelo som aí? Coronel, eu tô ciente, só peço pro senhor um minuto que o som aqui da banda ainda tá ligado. Avisa aí que já tá ok. Senhoras e senhores, meninos e meninas, boa tarde. O Esquadrão de Demonstração Aérea da Força Aérea Brasileira, conhecido como Esquadrilha da Fumaça, tem o privilégio de estar hoje na capital federal, Brasília. Eu sou o Capitão André, um dos pilotos da esquadrilha, e a partir de agora narrarei todos os detalhes da demonstração desta tarde. Os portões abertos da academia, eles têm uma força maior, não só pelo posicionamento da Esquadrilha da Fumaça aqui em Pirassununga, como pela região, que é uma região muito voltada para a parte de aviação. Então o peso e a importância que tem os portões abertos aqui é muito grande, não é à toa que nós realizamos 2 demonstrações no mesmo dia nos portões abertos. É onde a gente sente aquele frio na espinha, frio na barriga para fazer a demonstração e com um público de 35 mil pessoas, até 40 mil pessoas, numa época do ano que geralmente o tempo está muito bonito, em que é fácil fazer a demonstração e aí com familiares, o peso é bem maior, a responsabilidade é bem maior. Agora o prazer também. Dentro do avião, o piloto ele não tem a dimensão do quanto a demonstração ela atinge, né? E às vezes a gente chega realmente numa localidade, aí termina a demonstração, aí vem uma pessoa que diz que viajou 5 horas de carro naquele dia para só ver a demonstração da Esquadrilha da Fumaça e depois ela vai retornar para casa, né? Hoje eu saí 3 horas da manhã. Minha cidade era Araçatuba, Birigui, Valparaíso, Nova Lusitânia, São José do Rio Preto, Catanduva. Tem mais Esquadrilha da Fumaça. Profissionalismo da Esquadrilha da Fumaça, companheirismo, o jeito que ele dá com o público. São homens extraordinários, tá? A demonstração aérea, ela faz parte, é um vício de todos os pilotos, nós adoramos fazer esse tipo de trabalho, a demonstração aérea, e representar a Força Aérea Brasileira. Fazer o contato com o público é um a mais, que você ganha muito com isso, porque você tem um reconhecimento do trabalho realizado, que é representado por toda a Força Aérea, nós representamos toda a Força Aérea, mas nós sentimos diretamente do público esse respeito, essa consideração. E isso eleva ainda mais a vontade de fazer bem feito, de fazer cada vez melhor, de tentar alcançar a perfeição.
começo da apresentação são com as 7 aeronaves, né? Então nós fazemos a entrada inicial com as 7 aeronaves, com a fumaça ligada. Após, mudamos algumas formaturas dentro, né? Temos o Delta 7, flecha. E, por último, a formatura V, que é onde nós viemos para o break, que o público gosta bastante, onde as 7 aeronaves se separam. A maior preocupação nesse momento realmente é a manutenção da distância de uma aeronave para outra, para que fique uniforme na hora do break, né? Para que não fique uma aeronave mais distante que a outra. A função do número 7, além de demonstrar as potencialidades do avião, que o número 7 ele leva o avião aos extremos, né, de limites, ele também serve para que a esquadrilha tenha tempo de fazer as reuniões, de agrupar as 6 aeronaves ou as 4 aeronaves, enquanto o público está visualizando alguma coisa. A maior dificuldade do número 7 é trabalhar com as energias da demonstração. O gerenciar os parâmetros que você tem que atingir para realizar as acrobacias, aí sim que é a grande dificuldade de gerenciar. Então a primeira sequência do quadrilho é o wing, onde o número 1 está na frente, o número 3 atrás, o 2 e o 4 passam simultaneamente em cima do 1 e do 3. E há a separação, né? O 1 e o 2 vão para a esquerda, o 3 e o 4 para a direita, havendo um cruzamento. Retorna através do 68 cubano, né? Fazem tipo um looping e retornam o cruzamento duplo. Então, um e o 2 da esquerda, o 3 e o 4 da direita, e quando chegam bem próximo, separam. Tem uma sequência muito bacana do 5 e meia, que é o ingresso por trás do público, com o 5 realizando um wing completo sobre o número 6, que é um giro de 360 graus, trocando de ala esquerda para ala direita. Após isso, uma ascensão com a velocidade 0, que é uma manobra muito bonita, onde existe pouco controle da aeronave, e as duas caindo para a esquerda, trocando a liderança do número 6 para o número 5. O número 5, assumindo a liderança, ele passa a apurar o público e aí realiza a manobra conhecida como túnel reverso, que é um giro inversamente entre as aeronaves. O 5 realizando o giro para a direita e o número 6 girando para a esquerda. É uma manobra muito bonita, muito plástica da Esquadrilha da Fumaça.
Portões Abertos nada mais é que isso, né? É um evento onde uma unidade aérea, uma base, ou academia da Força Aérea abre seus portões, né, para o público vir até aqui e presenciar o que a Força Aérea faz. A gente poder mostrar um pouquinho do que é a Força Aérea. Né? E mostrar, consequentemente, um pouquinho o que é o Esquadrão de Demonstração Aérea. O piloto, depois que se forma, ele passa algum tempo adquirindo experiência operacional numa organização, numa unidade aérea, uma das unidades aéreas espalhadas pelo Brasil todo, depois pede para dar instrução na academia, fica pelo menos 3 anos para ganhar aí uma experiência de pelo menos 800 horas de instrução e após esse período, se mostrar interessado em fazer parte do time da Esquadrilha da Fumaça, ele se apresenta como voluntário. E o próprio grupo se reúne para escolher aqueles pilotos que vão integrar a Esquadrilha da Fumaça. Na Fumaça tem a tradição de surpreender o candidato que ingressa com algum tipo de trote, né? Um pequeno trote. Eu estava voando com um cadete numa missão de instrumento. Me escalaram para um voo de esquadrilha. E quando de repente eu fui informado pelo controle de que a missão havia sido cancelada, mandaram eu regressar. E no meio do voo chegaram 2 tucanos da Fumaça, soltando fumaça e... você acabou de ingressar na esquadrilha, parabéns, aquela festa toda. Foi um momento muito emocionante para mim, muito marcante. A cabine ficou pequena naquele momento ali para mim. A Fumaça é um esquadrão de tradição, são 58 anos de história, uma das unidades mais antigas da Força Aérea. Ontem, por exemplo, foi o primeiro solo do Caldas, na posição de número 7. E no solo, sempre um banho com o caminhão de bombeiros. Assim como no primeiro solo, tem aquela emoção de voar pela primeira vez sem o instrutor do lado, sem ter alguém para dar opinião e dividir o voo. O primeiro voo solo numa demonstração é a coroação, porque esse realmente é o voo que está valendo. A fumaça existe para demonstrar. É aquele cara ali, ele. Você saber que conseguiu concluir isso, aprendeu a fazer, é uma coisa fantástica, né? Então, você dominar a máquina, essa acho que é a maior sensação de concluir esse curso ou os cursos anteriores que eu fiz na Fumaça. Dá uma impressão de alma lavada, de conseguir fazer e estou pronto para a próxima, é muito legal. O último voo foi a formatura dos aspirantes de 1985. E eu ainda acrescentei uma manobra nova que eu não tinha feito em demonstração, que é uma manobra muito perigosa, que era um parafuso invertido de 2 voltas a baixa altura, né? Porque a saída do parafuso invertido ela é mais complicada, porque você sai com um ângulo agressivo muito grande em relação ao solo. Toda vez que quiser trocar uma sequência, mudar alguma coisa, você tem que passar pelo processo de treinamento em altitude várias vezes, não basta uma nem 2, são 100, 200 vezes, aí você faz a baixa altura. Panqueca. Manobra preferida é panqueca. A panqueca é o número meio embaixo, o número 5 de ponta cabeça começa e a gente faz como se fosse um lento com as duas praticamente espelhadas. É a manobra mais parecida com balé, por exemplo. É a mais harmônica, é a mais bonita que eu acho. É difícil de fazer, é difícil de dar certo. Tunou com os alas invertidos. Eu tenho o líder, os alas 2 e 3, porém em voo invertido. Toda a aerodinâmica da aeronave é modificada, todo o rendimento de potência, todos os comandos, a atuação dos comandos, ela é modificada nos aviões que estão em voo invertido. E isso vai modificando também quando executa metade do giro, os alas passam a estar no voo normal e aí sim, o líder e o 4 estão no voo invertido. É uma manobra bastante técnica, existe bastante treinamento. Uma manobra que tem feito bastante sucesso no número 7 é o DNA. É a mistura de tudo ali.
Um avião de cabeça para baixo, o outro chega então embaixo. Meu pai ficava nessa posição que hoje eu fico na mesma posição, que é o que lidera a formação de 3 aviões de dorso, e o outro avião por baixo e o terceiro realizando voltas em torno dos dois do espelho, em volta da fumaça. Cássio Borges, Lange, Coronel Braga, Soares Filho, Ribeiro Júnior e eu. Esses aqui são os Thunderbirds americanos, Esquadrilha da Fumaça dos Estados Unidos. Essa fotografia também tem época, né? Quase 30 anos. Para mim, a esquadrilha deve a 2 pessoas. 2 pessoas, que é o Coronel Braga, Antônio Arthur Braga, e Ribeiro Júnior, Geraldo Ribeiro Júnior. Todos os 2, infelizmente, já estão falecidos, mas são 2 oficiais que merecem da esquadrilha um pôster ali, um busto para os 2. O Coronel Braga, ele marcou pelo tempo que ele ficou, a dedicação que ele teve e o carinho, o amor pela Esquadrilha da Fumaça. Por mais de 10 anos, 14 anos ele liderou o grupo. Não foi ele que começou a fumaça. Quem começou foi o Domenech, em 52, em 14 de maio foi a primeira demonstração. Então, o semblante é um olhar de piloto vivido, de piloto já amaciado, já experimentado. Ele transmite paz, segurança. Eu estou aqui fazendo, mas ele também já fez, ele que começou, então ele pode fazer que eu garanto. A minha estreia na Esquadrilha da Fumaça aconteceu em dezembro de 1959, por ocasião da formatura de aspirantes aqui no Campo dos Afonso. Tem uma longa história, porque eu fiz mais de 1000 demonstrações. Logo em 60, eu fui fazer a demonstração lá em Brasília e foi memorável porque se tratava da inauguração da capital do Brasil. Fiquei 17 anos, com muita honra e com muito orgulho, e do qual tenho lembranças inesquecíveis. Depois do Braga, houve essa parada da esquadrilha e foi o Ribeiro Júnior, um grande incentivador para a reativação da Esquadrilha da Fumaça. Meu pai é o Coronel Ribeiro Júnior. Em 1977, a esquadrilha voando com os T-6, onde o Coronel Braga liderava, ela teve que parar devido à fadiga de material. O T-6 realmente não tinha mais condições de acompanhar as manobras. O Coronel Ribeiro Júnior ele foi transferido para a academia em 1981 e nós pedimos para que ele ensinasse a gente os truques, as manobras, etc. da esquadrilha, né? Que a esquadrilha tinha sido desativada em 77, né? E não existia mais, e nós queríamos aprender alguma coisa. Praticamente ficou a criação de uma esquadrilha da academia que se chamava Cometa Branco, né? Inclusive era Cometa Branco porque o Coronel Ribeiro Júnior não queria colocar nenhum nome. Então, Branco aceita qualquer nome que vier, né? E eu sempre mirei a reativação da fumaça, era um objetivo muito grande. Havia já conversado num coquetel com o ministro Délio Jardim de Matos, na época, e ele me mandou ter calma que chegaria o momento certo. E o momento certo seria um encontro com os Tucano T-27 que estavam sendo fabricados e seriam transferidos para a Academia da Força Aérea. Me recordo muito bem do meu pai olhando as pinturas, todas as sugestões que vinham a virar o avião vermelho e branco da fumaça. E também dele com meus aviãozinhos Matchbox fazendo as manobras que hoje aí encantam o público, como o dorsão, onde as 6 aeronaves entram de cabeça para baixo, juntas. E isso aí nasceu com o meu aviãozinho ali na mão dele, num dia tomando um esquinho ali, relaxando e conversando comigo. A criação oficial dela foi em 1982, quando aconteceu um acidente com o protótipo, fazendo ensaio, o protótipo do Tucano sofreu um acidente. Então o ministro da época, que era o ministro Délio,
ele para dar força à indústria nacional, para mostrar ao mundo que o Brasil estava apostando naquele avião, mesmo com um acidente, reativou a Esquadrilha da Fumaça com o Tucano. E ele me disse, bom, o Brigadeiro Taveira, que era chefe do gabinete, ele escreve, você executa e eu aprovo. Esquadrilha da Fumaça vai ser criada. E assim foi. Então vieram os 6 primeiros aviões, nós iniciamos os treinamentos e deu no que deu, essa maravilha que é hoje a Esquadrilha da Fumaça. E dá para imaginar porque se a esquadrilha motiva alguém que vê uma demonstração, imagina eu que vi centenas de demonstrações, vi a criação, vi a luta, vi as reuniões, vi a escolha da pintura, o nascimento das manobras. Então, para mim, é uma realização muito grande hoje poder vestir essa bolacha e meu pai teve condições, esteve comigo no dia que eu entrei, ele veio aqui, a gente conversou muito e uma alegria muito grande dele me ver com esse macacão de voo. Então, esse aqui é o Embraer T-27 Tucano. Ele é turbo-hélice com a potência de 750 SHP. Os tanques ficam nas asas. E em viagens que a duração é maior, que a autonomia não dá com esses tanques, nós temos uns subalares que a gente coloca embaixo. E aí dá para voar em torno de 10 horas. Aqui é onde sai a nossa fumaça, pelo escapamento direito. Esse avião foi fabricado originalmente para ser de instrução dos cadetes. E após, quando a esquadrilha voltou a operar novamente, nós estamos utilizando o mesmo avião. Aqui nós temos o tanque onde está armazenado o óleo de fumaça, cerca de 40 litros de óleo. Aqui parte hidráulica de pressão, aqui parte de hidráulica. Tá? O que mais nós temos? Em viagem a gente utiliza isso aqui como bagageiro para colocar nossas bolsas, nossa bagagem. O número de caudas são trocados, são adesivos. Então, conforme for a posição que ele estiver voando na esquadrilha, a gente troca aquele número ali para deixar na sequência. O leme, a cor na bandeira do Brasil, porque quando o Tucano começou a operar com a fumaça, o avião era em vermelho. Vermelho com as faixas brancas e pretas. Essas bandeiras são os países aos quais a fumaça já fez demonstração. Então nós temos ali desde a Alemanha até os países aqui da América Central e América do Norte. No passado, nos primórdios da formação do esquadrão, o óleo que era utilizado na queima para deixar o rastro de fumaça, né, porque era uma forma de deixar inscrito nos céus, né, fazer um desenho das acrobacias. Então a maneira mais prática que eles encontraram foi deixando através disso de um rastro de fumaça. Então teve essa ideia de ser criado essa queima do óleo. E, na época, o óleo que era utilizado para esse tipo de trabalho era o óleo que o pessoal da manutenção, óleo utilizado já, um óleo queimado, que eles coavam e aplicavam novamente, né, na utilização. Na verdade, desde 94, quando eu entrei na esquadrilha, eu ouvia rumores assim de que alguém tinha visto a esquadrilha escrever no céu. Não passava de uma lenda, né? Na verdade, a esquadrilha não conseguia escrever, principalmente de uma forma automatizada. E, infelizmente, em 94 nós tivemos o acidente do Ayrton Senna, que foi de comoção nacional. Nesse momento, a esquadrilha teve a ideia de fazer o Coração, que é uma manobra que já faz parte da Esquadrilha da Fumaça, e o S do Senna. O piloto teve que treinar várias vezes e, na verdade, ele desenhava o S. Tinha uma certa dificuldade, inclusive, de fazer o S e para que saísse a contento. Então, desde 94, eu vim pensando de uma maneira de facilitar essa escrita. Aí foi amadurecendo, né, a ideia, joguei no papel, aí eu sabia que se cada avião fizesse um traçado e juntando ali os traçados, eu ia ter as letras, na sequência a letra, as palavras, até um texto. Chegamos até um grupo de engenheiros, os engenheiros falaram que era viável, dava para se concretizar essa ideia de escrever no céu. O projeto inicial, na época, era de $200 mil. Continuei procurando algo que, de repente, pudesse fazer a vez ali desse projeto dos engenheiros. Foi onde eu fiquei conhecendo um controlador lógico programável. Compramos um controlador
Aí fizemos um teste em voo. Eu tive essa visualização dos riscos, né, dos traços no céu, com um somatório de mais 6 aeronaves, ia se formar a escrita como se fosse uma impressora matricial, com 7 aeronaves. Esse controlador aqui, ele na verdade é o menor controlador que existe. Ele na verdade ele tem 8 entradas e 6 saídas. Eu posso ter 8 inputs e controlar 6 máquinas ao mesmo tempo. No caso do nosso projeto, ele está usando só uma saída, ele está só fazendo a bomba de fumaça funcionar. E aí, o que nós fizemos aqui? Na entrada, nós usamos as 8 entradas para que pudéssemos fazer uma chave binária e com isso nós podemos fazer o quê? Escrever 10 frases sem que o avião pouse. Então aqui nós temos aqui as chaves de 0 a 9. Hoje na chave 2 foi escrito asas e coração. A fumaça normal, ele usa essa tecla aqui. Essa aqui é a normal quando eles estão fazendo a demonstração. Eles acionam aqui, aí começa a sair a fumaça ali no escapamento lá direito. Agora, para a escrita, é usado essa tecla aqui, ó, a tecla da metralhadora. Ele aciona aqui, aí começa a fazer o chaveamento da bomba elétrica de fumaça. Melhor da história, dos $200 mil, nós gastamos $2.800. E graças a Deus é sucesso na esquadrilha, faz hoje parte do show. A autonomia do nosso reservatório, que tem 40 litros de óleo, seriam 12 minutos se a gente acionar continuamente. Porém, numa demonstração, como são 7 aviões e cada avião, ou cada dupla, ou o quatrilho, como a gente chama, executa manobras de forma separada, esses 12 minutos contínuos são suficientes para a gente fazer a demonstração toda, que pode durar até próximo a 1 hora. A fumaça pode ser colorida, né? Nas décadas de 90 para o ano 2000, nós fizemos um estudo junto com quase todo o grupo da manutenção do esquadrão. Enfim, havia todo um envolvimento quanto à necessidade de se criar essa nova possibilidade de uma fumaça colorida. É feito um preparo, é colocado um corante. Esse corante ele é diluído com óleo de fumaça. Nós usamos bem esporadicamente, porque ainda não se chegou a um componente ideal para fazer a queima total. Então, o que acontece? Faz a fumaça colorida, porém, suja bastante o avião, tem que ser lavado. Antes, tem que haver um preparo na aeronave com cera, para não colar tanto na aeronave, esse corante. Então, nós tivemos a oportunidade de, através desses estudos, desfilar no dia da queda da Bastilha, né, que é da independência francesa, sobre a Champs-Élysées, com os nossos aviões despejando as fumaças das cores da nossa bandeira, em 2005. Então foi um marco muito positivo para o esquadrão e mesmo na intenção de fazer essa fumaça colorida ir para a história da Esquadrilha da Fumaça. Me emocionou muito, foi as escritas que nós levamos para o Chile. Que o Chile sofreu o terremoto, né, e perdas de vidas, centenas de pessoas. A esquadrilha passou por várias cidades do Chile que estavam devastadas pelo terremoto e lá nós escrevemos Levantemos Chile. Então houve assim uma comoção de todo o público que estava ali assistindo e todos nós nos sentimos também emocionados, né, de participar com eles ali daquele momento difícil de dor, e na realidade um momento de alento, né, de um país irmão se retratando ao irmãozinho menor ali, o Chile, né?
A Esquadrilha da Fumaça participar de um circuito como esse na América do Norte tem uma importância fundamental. E mostra a capacidade profissional da nossa Força Aérea, mostra um pouco da nossa cultura, da cultura brasileira, isso aí é muito importante. Então essa troca de informações é extremamente positiva para a nossa Força Aérea e também para o nosso país. A missão ela tem início lá em Pirassununga, saímos 8 aviões e mais o avião de apoio C-130. A primeira etapa de pouso foi em Cachimbo, depois de Cachimbo seguimos até Boa Vista, que é o ponto de saída do Brasil. No terceiro dia fomos até Porto Rico. Entramos no território, na parte norte-americana propriamente, através de Tampa, lá na Flórida. E daí seguimos até o Canadá, que foi o nosso primeiro local de demonstração, o Windsor, que fica ao sul do Canadá, fica praticamente divisa com Detroit, que já faz parte dos Estados Unidos também. Aí terminada a nossa etapa de Windsor, nós tivemos aí na própria segunda-feira que retornar para os Estados Unidos, onde fomos até Atlantic City. Torce pro tá lá, viu? Almost 16. You guys are pretty much ready to go pretty soon. Ready? Yeah. Just stay right behind. You'll be right behind me the whole time. Depois de 25 horas de viagem, de voo, chegamos, né? Vou fazer agora o voo de aprovação. É, 18 horas, pessoal de Macacão, Ok, pessoal, então vamos dar início ao nosso briefing. Virar à direita, proa mais ou menos 130, a gente já vai estar vendo o litoral, né? Está nesse terminal aqui, é isso? A gente está aqui, nesse ó. central? FAA Hangar. Ah, ok. Tá. Então vamos ter que ser em princípio via Bravo, Alfa para decolagem, ok. Só que ele faz a curva. Ele faz a curva. Cadê a porra? O objetivo de hoje é passar segurança para que o órgão aqui de fiscalização FAA autorize o nosso voo no show aéreo amanhã. E também para a gente conhecer os pontos e dar uma reconhecida no local. O que aconteceu? Fechou, parece o tempo daqui e lá da nossa arena. Então, vamos aguardar aí o que vai acontecer. Você vai ser remarcado o voo para mais tarde, porque deu uma boa piorada agora. Coordenadores da feira lá pediram para que a gente fizesse o nosso voo de aprovação às 3h30 da tarde, ou seja, depois do voo dos Thunderbirds. Aí a gente vai ficar aguardando, é só o que resta fazer. Muita coisa lá. For tomorrow, vai dar uns 15 O FAA é o órgão responsável por coordenação geral, né? Parte de fiscalização, parte de segurança de voo. Então eles definiram que em função da meteorologia, o dia de hoje não vai ter mais nenhuma atividade. Se amanhã as condições estiverem favoráveis, eles vão aprovar, vão permitir que a gente faça o voo normalmente, né? Que aí é para o público já em geral, porque eles têm confiança no trabalho que a gente já tem realizado ao longo dos anos. A gente quer que realmente a gente tenha esse público aí, que o tempo seja suficiente para que a gente pelo menos possa demonstrar, fazer um show nem que seja de mau tempo, né? Que a gente tem ali 1000 pés de teto, a gente já consegue mostrar alguma coisa. A garotada está esperando por isso, nossos pilotos aí, manutenção, todo mundo nessa expectativa.
giving it a higher speed. The radial engines, however, had superior wearability, with aircraft returning back to home base. De Atlantic City, nós viemos aqui para Boston. Como no caminho, se nós fizéssemos um pequeno desvio à direita, poderíamos sobrevoar Nova York. Nós vislumbramos a possibilidade de fazer uma filmagem, um sobrevoo sobre a Estátua da Liberdade, que é um cartão postal dos Estados Unidos. Nossa decolagem está programada para os 25 e aos 30 decola o gordo. 1.500 pés a gente vai fazer passagem única, deixando a estátua à nossa esquerda. Vamos passar e seguir o Rio Hudson, vamos seguir direto a 2.000 pés. A gente vai estar passando no meio de dois tráfegos, um para o LaGuardia, um para o JFK. Então é acerto ou acerto, não tem chance para erro, tá bom? Porque a gente não vai poder pedir para fazer mais uma, que eles não vão autorizar.
Passamos lá em Nova York, sobrevoamos e viemos aqui para Portsmouth, bem próximo de Boston. Também tem uma feira, um evento aeronáutico bastante reconhecido, aí uma média de 150 mil pessoas nos 2 dias, né? A gente trabalhou praticamente uns 3 meses antes com toda a logística, né, desse pessoal todo. São 51 pessoas, a gente hospedagem, alimentação, viaturas de apoio, em todos os lugares que a gente já passou aí. É melhor não fazer o teatrinho com romper marcha, é melhor fazer a partir do fechamento do canopy. Eles falaram? É porque ele só nos deu 15 minutos para início e decolagem. Eu falei, 15 minutos eu guarnecer. Ok. E amanhã a mesma coisa? Eu vou conversar com ele, mas eu acho que é a mesma coisa. Tem muita atividade e ninguém vai ficar olhando a gente marchando para os aviões. No cenário com o esquadrão de demonstração da Marinha norte-americana, que são os Blue Angels. Tivemos ontem a oportunidade de fazer troca de regalos, uma troca de experiências com eles também. We take care of approximately 30 air shows per year throughout the United States and some in the Caribbean as well. From the unique formations that you fly to the colorful paint schemes on the airplane, your crew is wonderful to work with. They've been wonderful ambassadors of Brazil, and everyone here in America that has had a chance to meet them has been very pleasantly surprised and happy to meet with your performers.
isso a gente encerra esse pacote de demonstrações nesse circuito da América do Norte, bastante positivo, sendo bastante reconhecidos internacionalmente e levando aí a bandeira brasileira para esse contexto aí do norte-americano e Canadá e realmente trazendo aí para o Brasil mais reconhecimento. You like the show? Vida, voo, voar, paixão. É liberdade, realização, é ver o mundo de outra maneira. Esquadrilha da Fumaça, uma conquista. Felicidade, realização. Um sonho de família. O avião soltando fumaça é a alegria, é o sorriso no rosto das crianças, no rosto do meu filho. Piloto é um artista. Anjo da guarda, profissionalismo. As 4 aeronaves, a síntese do começo. O céu é a minha verdadeira terra natal, eu acho. Céu é o limite.